veio no divórcio, né? Ela se separou, ficou cuidando das crianças, então ela tinha que trabalhar muito, tinha preocupação com as crianças. Foi morar nessa casa, as coisas começaram a acontecer. Mais coisa que a Susan, né, testemunhou vários outros fenômenos aqui. Um fantasma tocou na Suzy, ela ouvia esse fantasma falando com ela. Ele derrubou a abajur, ele se fazia presente. Então ele falava com ela e provava que ele estava ali. Essa a amiga dela testemunhando também. Outra coisa que aconteceu foi que uma vez ela foi entrar no quarto dos dois filhos dela, e no que ela abriu a porta tinha um velho sentado ali, próximo às crianças, com uma aparência cadavérica, usando uma roupa ali diferente, e ela já assustou, né, ao ver que não abri no quarto dos filhos dela, um bebezinho e uma menininha um pouquinho mais velha. E o fantasma não se mostrava só para ela, se mostrava para os vizinhos. E eram tantos fenômenos acontecendo que uma vizinha viu uma vez um programa, era final da década de 90, falando: eu vi uns caça-fantasmas, vamos chamar eles? E chamaram a equipe de caça-fantasmas. Essa equipe de caça-fantasmas eram 3 investigadores principais, tá? O Barry Tess, esse cara, ele estudou o caso da entidade, o Carlos Amorano, ele deu origem ao filme Dance. Aqui no Brasil, esqueci o nome agora, como é que é o nome do filme? O Enigma do Mal. O Enigma do Mal, isso, se vocês procuraram. O Barry Tess, você quase não vai ouvir falar desses aqui, tá? Foca nesse aqui e nesse segundo aqui. O Barry Tess era o cameraman, treinado com ele. E esse aqui sofreu. Jeff Ridgecraft, que é o cara que estava enforcado lá no início. Esse aqui vocês vão ver que ele passou por um monte de provação. O fantasma encanou por ele. Depois vocês vão entender o porquê. Olha lá. Jeff Ridgecraft. E eles foram então para a casa, né, da Jack. E o que primeiramente aqui que essa fantasma faz? Uma entrevista. Vamos entrevistar a família para ele tentar entender o que está acontecendo. 8 de agosto de 89, quase um ano depois que ela mudou. E nesse dia da entrevista as coisas já começaram a pegar. Porque ela disse que os barulhos não do sótão. O sótão você ia na lavanderia, abria a portinhola lá e ia lá para cima. Tá? Essa é uma vizinha dela até. O Jeff Ridgecraft, o velho perto ali, tá? E ali estão indicando que eles querem ir lá no sótão. Quer continuar? Então, aí ele falou, vamos dar uma olhada no sótão, já que as coisas vêm de lá. Vamos lá. Aí o Jeff subiu sozinho. E ele falou, é um sótão escuro, porém é um sótão limpo. Não tinha aquele monte de tranqueirada, nada lá. E aí o outro, né, tem um outro investigador que estava lá, o Larry, ele falou, o Jeff, lembrando que o Jeff era o fotógrafo, ele tinha câmera fotográfica, o Barry Conrad era o cinegrafista, né, da filmadora. Então o Jeff estava lá em cima e o Larry, que era um outro membro ali da equipe, falou, já que você está aí, que tal tirar umas fotos? Né, tirar umas fotos aí do sótão e tal. Ele falou, beleza. Aí ele tirou uma foto, tirou duas. Depois que ele tirou a terceira foto, ele tomou um tapão na mão e a câmera rolou longe. Ele assustou, ele berro lá em cima, desceu pálido e ficou muito assustado com isso. E aí eles viram, falaram, realmente tem alguma coisa. Ele se sentiu observado lá em cima, então tem alguma coisa nesse sótão. Agora eu sei. Vocês estão vendo as imagens aí, o pessoal no sótão, vocês viram que era um sótão limpo, né? Não tinha nada. Esse é o cameraman que subiu depois, por quê? Porque eles queriam recuperar a câmera. Né? Chegaram lá, a câmera estava lente para um lado, a câmera para o outro, o tubo da câmera para o outro, embaixo de uma caixa de papelão. Como isso foi possível? E aí ele está explicando justamente isso. Aqui também vai passar, lá, foi empurrado, ou seja, a primeira vez que ele foi atacado, a primeira de muitas, vocês vão ver. Lá em cima, alguém empurrou ele assim. E aí a Jack começou a falar, vamos fechar dentro desse sótão, né? E ela tentava colocar a mão para fechar e algo puxava a mão dela. Toda vez que ela tentava... Eu não sei se já passou ou vai passar. Ela tentando fechar ali, o pessoal só deu, né? Tá lá. Olha a cara de angústia, né? O rosto de angústia dela. Imagina o que essa moça está vivendo. Ela tentando colocar a mão e com medo porque ela sentia algo puxando ela ali. E eles viram ali luzes, né, e tudo mais. Sim, o Jeff foi lá olhar, viram luzes dentro do sótão. Essas luzes estão sempre presentes. Olha o rosto dela de desespero, né? Imagina a angústia que essa moça estava vivendo. 3. Bem, fui embora, tá? 26 de agosto de 89.
O que aconteceu? Ela estava na casa dela quando ela começou a ver um líquido vermelho emanar das paredes e dos móveis. Aí ligou para os investigadores que foram lá conferir o que era, né? Como investigadores paranormais, primeiramente eles tentaram encontrar uma explicação, né? Ver se era um cano, alguma coisa, ou possivelmente fraude e tal. E não encontraram nada. Vocês estão vendo aí os espíritos, ó. Pegaram então esse líquido e levaram para fazer uma análise. E viram que isso era plasma sanguíneo de um homem com alto teor de iodo e cobre. Então, realmente, era sangue. Era um plasma, né, sanguíneo. E emanou ali da casa. Algo também que não são os espíritos da gente. Outros fenômenos aconteceram dias depois, como muitas luzes, ela percebeu muitas luzes, muitos orbes, ela percebeu. O documentário tem uma hora e meia de duração. Aqui eu separei dos trechinhos, né, que eu considerei os mais relevantes. Mas está na internet disponível, quem quiser assistir depois, pode ver, ali vocês vão ver muito mais coisas. Nesse meio tempo, continuava as coisas levitando, brinquedo das crianças levitava, coisas sendo jogadas, então meio que aquele cenário de poltergeist mesmo. Sim, aqui ela estava vindo luzes girando ali na cozinha e tirou fotos das luzes, né? E está mostrando aqui para vocês essas imagens. Ela ficou desesperada, né? O que estava acontecendo, cada vez pior. Por pouco ela falou que botou as crianças no carro e foi embora. Só não fez isso porque não tinha dinheiro para gasolina pro pedágio, coitada, teve que aguentar os fantasmas. Pois é, ela queria ir embora, mas a situação financeira ruim não deixou ela conseguir sair daquele local. Vocês estão vendo aqui esse cara novo, chama Guilherme Bowman, e o Jeff de crédito aqui. Estou vendo ele com né? Vou tentar ficar pra cá. O que aconteceu? Ela reclamou de novo que estava acontecendo as coisas. Aí o Jeff falou, vou subir junto com o meu amigo Guilherme e vamos ver o que é esse software. E o Guilherme, ou da cinegrafista, falou, eu não vou subir, porque ele vai quebrar minha câmera, vou estar aqui embaixo, né? Ele não subiu. E eles ficaram lá um tempo, analisando, até que o pessoal que estava lá embaixo, os dois lá no sótão, começou a sentir algo estranho. Sim, eles perceberam que ele tinha chegado, então eles avisaram para ele lá em cima. Ele falou, ó, desce que ele chegou. E primeiro veio o Guilherme e o Jeff ficou para trás. Então o Jeff não viu, o Guilherme virou e viu que ele estava enforcado por uma corda que surgiu do nada. Tipo uma cordinha de varal. Sim, vocês vão poder ver, num prego. Tá? No prego, antes de ir lá salvar o amigo, ele tirou duas fotos, né? Essas fotos aqui que realmente são fotos muito chocantes, né? E aí ele foi lá, libertou o amigo desce. Esse aqui é aquele que foi empurrado lá no sótão, tá? E vocês vão ver que a corda ao redor do pescoço dele, feita com um nó de marinheiro. Totalmente assustado, e ele nem viu que ele estava com essa corda. Ele desceu, aí abalado com o que aconteceu, e aí falaram, cara, tem uma corda no teu pescoço. Aí ele ficou um vermelho no pescoço, e uma curiosidade dessa corda, né? Ela tinha um nó dado nela, era um nó de marinheiro. Não é um nó que qualquer um sabe dar. Você lembra que eu disse que ela se mudou para a região que era próxima ao porto? Já a gente vai descobrir a relação de como isso daí está acontecendo. E aí ele está comentando, né, da cor, da situação que ele passou e tudo mais. E esse dia foi muito tenso, porque os fenômenos continuaram. Lembra que ela tinha 2 filhos? O bebezinho dela foi atacado. Ele estava ali e de repente surgiu uma marca na testa dele. Eu não sei se vai estar nesse vídeo, eu só coloquei um outro vídeo. Ela estava sempre indo checar as crianças, né? Porque no meio desse grupo todo, e a criança estava bem e tal. E minutos depois ela foi lá, a menininha, né? Estava ali uma cadeirinha no bercinho ali e apareceu com uma marca vermelha na testa. A marca no pescoço dele, ó, daquele investigador. Pode ir para o próximo, por favor. Eles viram o rosto lá em cima. A marca, o bebê sem a Não tinha marca. nada aí ela saiu, quando ela voltou a checar a neném. Cadê? A hora que ela volta, estava com a marca vermelha na testa. Aí imagina o desespero da mãe, né? Ver o filho sendo atacado. Pode ir para o próximo. Aqui, ó. O Guilherme. Não, depois disso ela implorou para eles irem embora, né? Que ela queria ir embora.
Como ela estava muito tensa, o cameraman, o Berg, falou, vamos ficar uns dias na sua casa. E ele ficou lá e registrou, por exemplo, esse portão abrindo. Abrindo do nada. E mais luzes. Até vai passar uma luz aqui, né? Daqui a pouco passa a luz. E ele registrou o portãozinho abrindo. Ao longo de toda a investigação, do início ao fim, tem a presença de orbes e luzes, que não eram vistas a olho nu, eram vistas só pela câmera, mas outras eram bem vistas até a olho nu. Inclusive chegava a iluminar o chão. Ela via direto essas luzes, esses orbes. Tinha um fenômeno, a câmera captava o orbe junto. Posso falar, por favor? Aí, cansada, né, de morar num local desse, ela se mudou. Tá? Foi para um outro local, uma cidade a 500 km de distância de São Pedro, chamado Welcome. E lá ela foi viver um trailer. Fez amizade com o pessoal, tudo lá, e falou, nossa, tô livre. Escapei, o fantasma ficou para trás. Não foi isso que aconteceu. Tinha uma casinha, né, vai aparecer na filmagem, nesse local dos trailers, e começou a vir, depois de alguns meses, escutarmos risadas, o pessoal via essa casinha, esse galpão aqui. Escutar risada, aí os vizinhos um dia estavam transportando uma TV daquelas antigamente, gigante assim, apareceu um rosto, aí ela ligou para quem? Para a equipe. Foi bom. O cobertor da filha dela pegou fogo, que vocês viram ali. Pegou fogo logo após eles viram uma massa negra. Ela viu uma sombra, uma massa negra ali em cima dessa colcha e logo em seguida começou a pegar fogo. Mas eles não conseguiram, quando a equipe chegou, registrar nada, então tiveram uma brilhante ideia. Fazer uma sessão Ouija. Porque está tudo muito calmo. Está muito calmo, vamos fazer esse negócio caminhado, vamos fazer uma Ouija. Fizeram aqui nesse galpão. Pode ir para a próxima, por favor. Aí eles pegaram, emprestaram a Ouija da uma vizinha, casaram alguém tem uma Ouija, eu acho que não tem uma Ouija. Olha o Jeff aqui, aquele que foi enforcado, vai estar o Guilherme, o cameraman, a Jack e a Maria. Vamos fazer, só que assim que eles começaram a sessão Ouija, já começou o bicho pegar, porque começou, a mesa já começou a tremer, as velas acendiam apagadas, o negócio começou a ficar assim, a plachetinha lá da Ouija começou a mexer muito rápido, freneticamente, dando respostas completas, frases completas. O fantasma estava rendendo, estava respondendo. E aí perguntaram, né? E dessas perguntas eles começaram a ver que esse fantasma tinha algo a ver com, parecia um enxugador, pessoa que trabalhava no porto. Ele disse que era, né? Ele tinha morrido, ele era um enxugador e tinha morrido. E o nome, depois eles foram pesquisar, chamava Herman Hendrickson. Eu guardei de cabeça para vocês olhar aqui. E seria o fantasma que estava ali causando todos esses tormentos. E durante a sessão Ouija, o Jeff foi atacado novamente. Ele estava sentado na cadeira, quando de repente essa cadeira ele foi puxado e jogado na parede. Não tem essa filmagem, tem essa manicriação que eles fizeram, não sei se já passou no telão aqui, mas aí eles foram pesquisar no jornal, pegaram um microfilme e descobriram o jornal da década de 30, mostrando que um estivador chamado Herman Hendrickson tinha sido encontrado morto, boiando ali no porto, só que aí ele falava que ele tinha sido assassinado. Ele disse na sessão Ouija que ele atacava o Jeff, porque o Jeff parecia o assassino dele. Só que nessa investigação desse Herman Hendrickson, diz, né, pela polícia de Los Angeles da época, foi em 1930, que foi um acidente. Foi encontrado o corpo e foi um acidente. Só que esse fantasma falava que foi assassinado. Então, pode ser que ele estivesse realmente. Depois disso, a Jack resolveu voltar de novo para onde? Para São Francisco, lá para São Pedro, São Francisco, desculpa, Los Angeles. Só que dessa vez morou num apartamento. Pode ir. De vocês, pessoal. Ela falou, não, eu sei que esse fantasma seguiu. E nessa filmagem nós vamos ver ela deitada na cama e o lustre em cima girando. Em cima assim, ela só olhando, os fantasmas me seguindo aqui novamente. Só que quem vai sofrer bastante agora
vai ser a equipe paranormal. O fantasma foi atrás do Barry Conrad, de um apartamento de um dos investigadores, que era um cinegrafista, né? Isso. Barry. Aquele apartamento, quando ela montou para morar no apartamento, ela tinha uma foto desses olhos que iluminavam o carpete e tudo mais. Né? E aí, no apartamento dele, começava a acontecer, na cozinha principalmente, o fogão acendia as chamas lá sozinho. O que mais? Tesouras. 2 tesouras foram encontradas debaixo dos travesseiros. Então tinha esses fenômenos, esses acordes, materializações, as fotografias rearranjadas na parede. Olha só, nessa filmagem a gente vai ter um vidro de café depois da cabeça. Tem muita coisa acontecendo aqui. O fogão acendeu sozinho, vocês estão vendo essas tesouras que apareceram do nada embaixo dos travesseiros na cama ali, no apartamento, dormia, né, o Barry Conrad, e eles foram documentando tudo isso. Uma janela, inclusive, chegou a ser quebrada. Vocês vão ver que ficou um pedaço de vidro na janela, parecendo um triângulo. Os quadros rearranjados, ó. Tudo a própria equipe de investigador paranormal. Café de ponta cabeça. Aí, esse vídeo aqui. Aí eles tiraram e foram jogar no lixo. Olha uma vassoura que apareceu em cima do fogão. Do nada. Jogaram esse pedaço de vidro no lixo, a hora que subiram estava na máquina de escrever. Eles tinham jogado, colocado no lixo, a hora que chegaram em casa, o vidro não estava no lixo lá embaixo, foram no latão de lixo fora da casa. Jogaram o que estava ali. E o Jeff foi novamente atacado nesse dia, outra coisa empurrou ele, e os fenômenos não pararam. E ele tá lá, o Jeff sofrendo, né? Mais tesouras, tá? As tesouras foram do nada. Era tanta coisa que eles não estavam dando conta de registrar tudo, porque a hora que eles corriam na sala, ver uma coisa que estava acontecendo, escutavam um barulho que já aconteceu outra coisa aqui, de novo aqui, já estava acontecendo outra coisa ali, então era um monte. Isso no apartamento de um investigador. Inclusive eles conseguiram registrar uma faca, né, gravada no chão, e aí um dia tiveram uma ideia de colocar um envelope com uma caneta em cima do fogão. Já que o fogão era o alto. O fantasma tinha fixação do tesouro, porque era muita tesoura do nada lá. Talvez esse seja muito tesouro, né? Eu acho que ele estava querendo dizer alguma coisa. Primeiro, falaram que foi morto acidental. Aí o cara já falou que foi assassinado. Ele falou que, inclusive, que o Jeff era a cara do assassino dele. Aí ele joga tesoura, agora quer dizer alguma coisa. Faca no chão, ataca ele novamente. Bem, colocaram ali aquele envelope. Na hora que voltaram, o envelope tinha sido colocado em cima do bocal do fogão, estava aceso e estava pegando fogo. Eles colocaram na esperança dele deixar um recado, falar alguma coisa, já que estava tão ativo, mas ele botou fogo no envelope. Depois do envelope, saíram do cômodo ali, voltaram para a cozinha que tinha em cima do fogão, uma caixa cheia de bala Cartucho 22. Em cima do fogão, aquele monte de bala lá. Pode ser outro sinal que o fantasma queria dar. Lá, ele foi atacado, aqui imagens, né, das marcas. Inclusive, em outra ocasião, no mesmo apartamento aqui, pegaram ele e colocaram na parede aqui assim, ó, levantaram tipo ele, aí tem ele assustado, olhando assim, mais uma vez atacado. E foram registrando tudo isso daqui. A faca gravada no chão aqui. Isso daí é a faca que veio do lado, entendeu? Aparecia a lanterna acesa, produto dentro da geladeira, dentro de pote de cabeça para baixo, telefone em cima de abajur, lixeira em cima da cama, olha o pote de maionese aqui dentro da geladeira. É tanta coisa que você fica até falando, nossa, mais uma. Mas são coisas estranhas acontecendo, né? Imagina tudo isso acontecendo na casa de vocês. A Lara falou que não abriu a caneta e o envelope para ver se era um recado. Que recado nada? Recado nada, o recado é que ele quer botar fogo em tudo. Olha lá. Acendeu a chama, moveu o envelope e fez pegar fogo. E aqui nesse bocal vai aparecer a caixa de munição. Podia estourar a munição? Podia. Só pegar fogo? Eu não sei se o calor seria tanto para estourar a munição, não. Mas nas filmagens é que aqui pediu para tirar o som. Mas você escuta as roupas caindo, pá, estourando no fogão.
tudo. Aí que eles correm, você pode ver que tem hora que eles estão andando desesperados para algum lugar, porque eles estão ouvindo os barulhos e vão ver o que aconteceu para lá a caixa do barro. Em cima do fogão. Na minha opinião, ou o fantasma queria realmente dar uma zoada, se fosse mesmo um fantasma, pô, tudo que ele fazia, se ele quisesse atacar, imagina aquele vidro, ele faz as coisas voar, tesoura, mas... Né? Olha quando ele foi atacado novamente, jogado contra a parede. Então você vê que o Jeffrey sofreu esse investigador. Ele foi empurrado no sótão, foi enforcado, arremessado na sessão índia contra a parede, depois empurrado de novo, depois prensado, ele está dando depoimento do que aconteceu. E aí tudo tem que ter um fim. Como terminou isso daí? Terminou aqui. A Jack, ela sofreu com isso por mais de 3 anos. Esses fenômenos ficaram acontecendo. O Jeff ficou, inclusive, paranoico. Ele não ficou bem depois de tudo isso. Além de ele ter sido o cara que mais sofreu, ele foi lá para ajudar. O investigador foi o cara que mais foi atacado. E também o pessoal não acreditava. Um monte de gente veio falando que era mentira, que eles estavam forjando tudo isso, o que deixou ele mal também. E o líder da equipe, aquele que vocês quase não ouviram falar, o BRTF, ele chegou à conclusão de que o fantasma que atacava eles era aquele Henry, como é que era? Herman. Ele acredita que realmente o fantasma era o tal do Herman Henderson, o estivador lá, né? Por causa também do norte, marinheiro, porto ali perto e tal, e que tinha um outro fantasma realmente, que era aquele velho lá que estava no quarto das crianças. A moça, a amiga também testemunhou uma hora que ela ia ficar no quarto das crianças, ela ouviu alguém dizer, não entrei. Então talvez esse outro senhor que foi visto lá, pela Jack, ele foi o primeiro dono. Então ele acredita que foi o cara que construiu a casa e provavelmente não foi embora. Talvez o quarto da criança era o quarto dele, que ele estava lá dentro, falou que não entrar lá, sabe, aquele apego. Então não tinha só um fantasma, um espírito. E, além de tudo, né, que a Jack estava muito fragilizada. Então, por conta da fragilidade emocional dela na época, por ter se divorciado, por estar com aquele problema financeiro com as crianças, isso deu força para os fantasmas fazer tudo isso. Além de que isso também pode ser, segundo a parapsicologia, isso pode ser provocado, muitos desses fenômenos, por ela mesma, né? Depois de 3 anos, ela viu mais 3 anos isso, mas ela conseguiu ali estabilizar a vida emocional e tudo mais, os fenômenos pararam. Quando ela ficou mais calma, que ela se estabilizou, os fenômenos pararam. Outras pessoas moraram nessa casa, tá? Ela mostrou ali do sótão onde o cara foi enforcado. Dizem que escutam barulho no sótão, mas nada que chegou a ser pelo isso que a gente viu aquela. Só que parece que realmente tinha alguma coisa na casa, mas o estado emocional dela influenciou muito. Interessante lá no início, onde ela dizia que ela não tinha medo de fantasmas, ela tinha medo de ficar sozinha. Então talvez no momento que ela se viu divorciada e ela se sentiu sozinha, tudo aquilo, não é que vai acontecer com todo mundo, né? Mas algumas pessoas parecem que são mais propícias a isso. Então, muitos fenômenos que ocorrem, principalmente como ocorreu com ela aí, que é essas coisas voando, sabe? Sai daqui, voa pra lá, aparece tesoura. Tem um caso de um quadro de uma santa que começou a chorar na casa. Isso aí é trazendo, é um plano, não vou passar, mas é que eu te lembrei agora. Uma santa que chorava. E aí foram investigar, o parapsicólogo foi lá investigar o caso, né, da santa que chorava, só que na entrevista ele viu que a mulher também era divorciada e começou a rezar, ela estava muito mal e ela rezava direcionada justamente aquele quadro daquela santa. E a santa começou a chorar. Só que quando foram fazer análise, né, nas lágrimas da santa, viram que era da mulher. Então é um chamado a porta. Quando sai de um lugar e vai para o outro. Por conta do emocional. Então isso também aconteceu, né, com a Jack. E uma coisa interessante também, que eu estou lembrando agora, é que eles falaram, o parapsicólogo que chegou, quando ele chegou, porque o parapsicólogo, ele surgiu lá no início do caso, e depois ele concluiu o caso. E quem quis ele levou a equipe lá, o fotógrafo,
tinha que ir para o psicólogo. Quando ele chegou lá, porque ele fez a primeira entrevista, ele falou que o cheiro, o odor do local era igual ao odor que ele sentiu no caso da Carla Moran. Porque para quem não conhece o caso da Carla Moran, um caso bem tenso também, onde ela era abusada sexualmente pelos espíritos. Foi lá. Tem isso lá no canal, se quiser. Tem essa história lá também. Então ele sentiu o mesmo odor. Então, alguma coisa. Hã? Eu não pedi. Aí, o que eu penso? O tal do as duas, sabe? Porque a Carla Moran também estava num momento complicado na vida dela também, quando esses fenômenos começaram a acontecer com ela. Então, de repente, esse odor ali pode ser uma manifestação do como se... Não, a gente vai levar ele seguindo. E a outra pediu para ele assim, vamos terminar com uma reflexão. Não, eu falei, vamos dar uma reflexão. Eu falei, que reflexão que a gente pode dar no caso? A mulher tá legal, juntos juntos. Porque os caras que ajudaram se ferraram. Mas essa reflexão é o seguinte, se você vê um caso acontecendo, deixa torar, porque se você for se meter, você vai se ferrar. Se ferraram no caso. Não, mas a gente vê, por exemplo, o Ed Lorraine Ward, eles sofreram alguns ataques. Você, que depende, tem muitas coisas, né? Tem os casos que vai envolver realmente espiritual, aí tem o outro que vai ser, pode ser explicado por poltergeist da própria mente da pessoa e tudo mais, então eles se misturam. E tem que ver certinho o que está acontecendo. Isso aí. Senão você vai ter um diagnóstico errado. Pega da eloquência. Bem, pessoal, então esse daí foi o caso que eu acho